Cuecas femininas ao longo do tempo, de Mário Silva. A pintura é uma obra de arte que retrata a evolução da roupa íntima feminina ao longo do século XX. A pintura apresenta uma série de cuecas femininas penduradas num varão, cada uma representando uma década diferente. As cuecas são feitas de diversos materiais, incluindo algodão, linho e seda, e apresentam cores vibrantes e variadas. O efeito geral da pintura é um de nostalgia e saudade, com o artista convidando o observador a refletir sobre as mudanças na moda na sociedade ao longo do tempo. A pintura, Cuecas femininas ao longo do tempo, pode ser analisada sob diversos aspectos. Um aspecto interessante é a forma como o artista utiliza a roupa íntima feminina como um símbolo da mudança social. As cuecas, que antes eram consideradas peças íntimas e privadas, agora são expostas num varão para o mundo inteiro ver. Isso pode ser interpretado como um símbolo da crescente libertação sexual das mulheres ao longo do século XX. Outro aspecto interessante da pintura é a forma como o artista utiliza a cor para transmitir significado. As cuecas mais antigas, da década de 1900, são feitas de cores mais escuras e sólidas, como marrom e preto. Isso pode ser interpretado como um símbolo da repressão social que as mulheres enfrentavam naquela época. As cuecas mais recentes, da década de 2020, são feitas de cores mais brilhantes e estampadas, como rosa e azul. Isso pode ser interpretado como um símbolo da maior liberdade e expressão individual que as mulheres desfrutam hoje em dia. A pintura, Cuecas femininas ao longo do tempo, é uma obra de arte complexa e multifacetada que pode ser interpretada de diversas maneiras. O artista convida o observador a refletir sobre as mudanças na moda e na sociedade ao longo do tempo, e sobre o papel que a roupa íntima feminina desempenha na construção da identidade feminina. A pintura, Cuecas femininas ao longo do tempo, apresenta vários elementos que contribuem para sua composição e significado. O varão é o elemento central da pintura, e serve como suporte para as cuecas. Ele representa a passagem do tempo, pois as cuecas são penduradas nele em ordem cronológica. O varão também pode ser visto como um símbolo da domesticidade, pois é um objeto que geralmente é encontrado em quintais e varandas. As cuecas são o elemento principal da pintura, e são o que representa a evolução da roupa íntima feminina ao longo do tempo. Cada cueca é feita de um material diferente e apresenta cores e estampagens diferentes. As cuecas podem ser vistas como um símbolo da identidade feminina, pois são peças de roupa que são usadas pela maioria das mulheres. O texto na pintura indica as décadas que cada cueca representa. O texto ajuda o observador a entender a cronologia da pintura e a identificar as mudanças na moda da roupa íntima feminina ao longo do tempo. A pintura, Cuecas femininas ao longo do tempo, pode ser interpretada como sendo um retrato da evolução da moda da roupa íntima feminina ao longo do século XX. O artista mostra como as cuecas se tornaram cada vez mais curtas, reveladoras e confortáveis ao longo do tempo. Isso pode ser visto como um reflexo da crescente libertação sexual das mulheres ao longo do século XX. Outra interpretação possível é que a pintura seja um comentário sobre a relação entre as mulheres e seus corpos. O artista mostra como as mulheres estão constantemente sendo pressionadas a mudar os seus corpos para se adequar aos padrões de beleza. As cuecas, nesse caso, podem ser vistas como um símbolo dessa pressão. Ainda outra interpretação possível é que a pintura seja simplesmente uma celebração da feminilidade. O artista mostra a beleza e a diversidade dos corpos femininos, e convida o observador a apreciar a beleza natural das mulheres. A pintura, Cuecas femininas ao longo do tempo, é uma obra de arte complexa e multifacetada que pode ser interpretada de diversas maneiras.
O artista convida o espectador a refletir sobre as mudanças na moda e na sociedade ao longo do tempo, e sobre o papel que a roupa íntima feminina desempenha na construção da identidade feminina. Texto e pintura, símbolo de copyright Mário Silva.